Café Pilão 250 gramas 7,98. Leite em pó Santa Clara Integral 400 gramas 12,98 na caderneta. Linguiça Ceará Fina defumada calabresa quilo 18,98. Assim paleta ou peito bovino Frigon todo dia quilo 23,98. Sabão em pó Omo 2 quilos e 200 24,48 na caderneta. Super bom, Brasil no peito, caderneta na mão. Compre nas lojas ou site. Ofertas válidas de segunda a quarta. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 22 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube. Daqui a pouco você pode acompanhar esse programa em podcast. Tem também ainda a possibilidade de você acompanhar este programa pelo Instagram. Enfim, você acompanha aí da melhor maneira e por todos os canais. Com reprise logo mais na Plena TV, a partir das 17 horas. Hoje, terça-feira, ontem, depois de um tempo instável, que amanheceu com sol e logo depois fechou, teve pancada de chuva forte pela manhã, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo aí condições nubladas para Campos. A máxima prevista é de 29, a mínima é de 21, não há previsão de chuva, por enquanto, para a região hoje. Neste momento faz 24 graus, já com a sensação térmica de 26 graus. Hoje no Folha no Ar temos o prazer de receber dois convidados, a Elisa Peralva, psicanalista, e o Flávio Mussa, médico psiquiatra, junto com o Aloísio Abreu Barbosa na bancada. Hoje vamos conversar com esses dois convidados sobre eleições do Brasil e reações pela psiquiatria e pela psicanálise. Um fechamento também do Abrigo João Viana e o fim do tratamento manicomial. Esses e outros assuntos em destaques a partir de agora, aqui no Folha no Ar, com a participação desses dois convidados. E a gente vai direto aqui para o portal folha1.com.br para trazer as manchetes e você ficar bem informado logo no início desta manhã de terça-feira. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Plínio Bacelar Vacina e Green Energia Solar. Manchete de hoje do portal folha1.com.br, 2 suspeitos de envolvimento no triplo homicídio na Pelinca são presos. De acordo com a Polícia Civil, apesar das prisões, nenhum dos dois é autor dos disparos que mataram 2 homens e uma adolescente. Morre o ex-prefeito Rockefeller de Lima aos 90 anos. O sepultamento aconteceu ontem em Travessão. Ainda no portal folha1.com.br, uso de máscaras volta a ser obrigatório em escolas e postos de saúde. Medida foi avaliada em reunião do Gabinete de Crise e Combate à Covid. Escritório técnico do INEPAC em Campos será inaugurado quarta-feira. Divulgado pela Folha em 2020, o órgão funcionará no Museu Histórico de Campos. Bombeiros combatem novos focos de incêndio no prédio Hotel Flávio, na rua Carlos de Lacerda, que pegou fogo no sábado e ontem voltou a ter novos focos aí de incêndio. Câmeras de monitoramento começam a ser instaladas na Pelinca. Vladimir Concastro por novos investimentos para Campos.
Condenado por matar família em jogo de RPG é preso em Campos. O triplo homicídio aconteceu em Guarapari. Inglaterra estreia ganhando de 6, goleada contra o Irã. Obras no entorno do mercado e do shopping popular são iniciadas. Homem coloca fogo na casa da companheira e é preso em flagrante. E ainda em destaque, Holanda tem dificuldades, mas estreia vencendo o Senegal por 2-0. A partida foi apitada pelo brasileiro Wilson Pereira Sampaio. Esses são alguns dos destaques lá do portal folha1.com.br e você pode conferir todo o conteúdo gratuito. Como nós já anunciamos, o Flávio Bussa é médico psiquiatra, é convidado nosso, já até fez uma conexão aí para quem está acompanhando a gente pelo Face ou pelo Instagram, viu? Né? Mas ele está já se deslocando para o seu local fixo, lá para o consultório, e daqui a pouco faz aí a conexão em definitivo e participa conosco deste programa. Enquanto ele se conecta aí, deixa eu trazer o bom dia, cumprimentar aqui e dizer que é uma honra recebê-la aqui neste programa, a psicanalista Elisa Peralva. Elisa, bom dia, seja bem-vinda aí ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Claro, agradecer o convite, né? Antes de tudo, né? Uma grande responsabilidade vir aqui falar para os ouvintes de vocês, né? Para toda essa audiência que o programa tem, né? Já tem um lugar aí muito legitimado, muito especial aí, né? De um espaço de diálogo, de debate, de pensamentos, né? Então, queria agradecer muito, né, a você, ao Luiz, o convite e dizer que é um grande desafio, né, poder falar sobre, né, um assunto que está tão quente no momento, que mobiliza tantos afetos, né, tantas emoções e que a gente vem vivenciando já há alguns meses aí toda essa tensão. Então, bom dia e obrigada pelo convite, obrigada também pelo parceiro Flávio aqui, né, que é meu colega, e espero que a gente possa, né, que possa ser bem produtivo, que a gente possa, que esse papo possa render bastante. Não tenha dúvida. O Flávio está conectado aí com a gente, doutor Flávio, mas a imagem não está legal, você está naturalmente em movimento. Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu tô já entrando na Alberto Torres para subir para o meu consultório. Então deixa eu só trazer o seu bom dia, registrar aqui a sua participação, que vai estar conosco. Aí você pode desconectar e logo a seguir você conecta lá do seu computador, por favor. Pode ser? Pode. Então tá legal. Muito obrigado, bom dia para você, doutor. Daqui a pouco a gente se fala novamente, ok? Bom dia a todos. Bom dia, Luiz, bom dia, Cláudio, bom dia, minha chefe, Elisa. Tá bom, Flávio, obrigado, bom dia. Bom, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, também conosco nessa bancada hoje, importante, e trazer aqui a luz aí desse debate, essa coisa toda que estamos passando, né, principalmente pós-pandemia e nesse período agora pós-eleição. Então, acho que foi muito oportuna essa agenda de hoje. Bom dia, Aloysio, seja bem-vindo sempre, titular dessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Elisa. Obrigado pelo convite. Vamos poder conversar um pouco. Bom dia, o Flávio, que está nessa saída e entrada para poder ficar de maneira fixa. Obrigado também por aceitar o convite. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. E um bom dia especial, 1-0, gol de Messi de pênalti agora, abrindo a contagem contra a Arábia Saudita. Grande craque do mundo, né? Eu já falei aqui na sexta-feira passada, Nogueira, que, como em política, eu tenho uma análise geralmente que prevalece, que é a racional. Mas qualquer ser humano tem a torcida. Torço pelo Brasil nessa Copa, mas como amante de futebol, torço também para que Messi, na sua quinta e última Copa,
chego o mais longe que puder, porque é um dos maiores jogadores de futebol que eu pude ver na minha vida. Coloco aí ao lado de Maradona, de Zico e de Zidane como o maior jogador de futebol que eu vi na minha vida. E, segundo especialistas que viram antes de mim, tá aí junto com Pelé, junto com Garrincha, junto com Puskás, é um dos grandes de todos os tempos, né? Então, uma manhã mais feliz aí para os amantes do futebol, para a América do Sul, com seu grande craque, fazendo 1-0 aí, abrindo a contagem. E lembrando que a Argentina está invicta há 2 anos, né, e 30 jogos. Ou seja, é um dos candidatos sérios a levar esse Mundial. Elisa, do futebol de um campo ao outro. Tá parecido, né? Não tá muito diferente. A disputa tá parecida. Virou um pouco meio fla-flu, né? Acho que a política incorporou esse ingrediente do futebol, o que talvez em políticas fosse indesejável, né? A política deveria ser uma coisa mais racional. Né? Futebol é mais um teatro para paixões, né? Para as cores tribais. Mas, enfim, do clube do país. A gente fala muito, que já virou lugar comum, dizer que o Brasil atravessa uma bipolaridade política, né? Virou lugar comum. Talvez não iniciada, mesmo antes, na minha opinião, enquanto analista político, iniciada antes até do fenômeno do bolsonarismo, iniciada em 2014. Eu acho que ali se inicia, né? Inclusive com discursos fortes de Lula, então ex-presidente, e apoiando Dilma, quando no comício pela reeleição de Dilma no Recife, se refere ao PSDB, que então antagonizava com o PT, que tinha Aécio Neves como seu candidato, se refere ao PSDB como nazistas, né? Ali talvez seja, no meu olhar de analista, um indicativo, né, de que isso estava chegando a um ponto indesejado que a gente só acirrou de lá para cá. O bolsonarismo, na verdade, acirrou muito isso, né? Na verdade, o impeachment de Dilma em 2015 e 2016 acirrou muito isso, e depois o bolsonarismo, né? Isso veio crescendo. Mas se eu tivesse que identificar o marco zero, identificaria naquele comício de 2014, perdão, foi 2010, foi 2014, onde Lula se refere ao PSDB, cujo candidato Aécio Neves disputava o segundo turno com Dilma como nazistas. Pergunto eu a você, o que esse conceito de bipolaridade política ele difere da clínica, da psicanálise, das biomédicas em geral, né? É correto falar que o Brasil vive hoje uma bipolaridade? Bom dia. Bom dia, Luiz, de novo. Então, eu penso que sim. Assim, a gente não tem uma sociedade homogênea, né, totalitária, igual. Né? A gente não tem, isso não existe. E o próprio sujeito, ele não é... Né? E aí a psicanálise faz uma diferença muito interessante, porque não fala de indivíduo, fala de sujeito. Porque a gente não é indivisível, a gente é dividido, a gente é contraditório, a gente é cindido, a gente é conflituoso, né? Então, eu acho que, né, assim, talvez o que está acontecendo de fora, né, aqui no mundo externo, seja, né, um certo reflexo de um mal-estar que também é interno, né, que também é psíquico, né? Então, eu acho que, assim, não vou saber tanto analisar essa questão pelo viés político, mas pelo viés psíquico, psicológico, sim, né? Porque é isso, né? A gente é contraditório, a gente tem uma posição no momento, e essa posição, a partir da troca com o outro, a partir das relações, do laço social, essas posições elas podem ser modificadas, elas podem mudar,
a gente pode pensar diferente ao longo do tempo, a gente pode se reposicionar. E isso é saudável, Aloysio, isso é muito saudável, né? Assim, esse movimento, o que adoece é o bloqueio, né? O que adoece é a inflexibilidade, é a não contradição, né? É a não indagação, é a não pergunta, né? É a coisa do lacrado, né? Do fechado, do indissolúvel, quer dizer, essa é a minha opinião e daqui eu não vou arredar pé, daqui eu não vou sair. Então, me parece que a gente poder, assim, se olhar e entender a sociedade como uma sociedade heterogênea, que nunca vai ser totalitária, né? Que nunca vai ter os mesmos anseios, que nunca vai pensar igual nas mesmas coisas, porque os lugares, né, as posições sociais são diferentes. Então, eu acho que sim, eu acho que tem uma polarização que vai sempre existir, e eu acho que isso é saudável que exista. Eu acho que é saudável, quer dizer, a diferença é importantíssima, né? Assim, a política é a convivência com a diferença, né? É a gente negociar, é a gente entrar em acordos, é a gente dialogar, né? Em torno de alguma coisa, de um bem comum, de alguma representatividade. Então, a polarização, as diferenças, o contraditório, ele precisa existir. É saudável que exista, né? O que eu acho que vem acontecendo nos últimos tempos é uma polarização um pouco diferente de um Fla-Flu, né? É uma polarização um pouco diferente de Brasil e Argentina, né, que fica ainda assim num certo campo do adversário e não do inimigo. Acho que o que a gente vem vivendo hoje é um pouco essa transformação do adversário num inimigo, né? E aí, como inimigo, numa certa aniquilação do outro, né? E de tudo que o outro pensa, de tudo que o outro representa. Então, se eu demito o outro, né? Se eu aniquilo o outro, eu estou inviabilizando a palavra, eu estou inviabilizando a escuta, eu estou inviabilizando a troca, né? Então, eu acho que a polarização que você está falando hoje, que é bastante problemática, mortífera, inclusive, e mortífera simbolicamente, né? Empobrecida simbolicamente da complexidade das discussões, mas também mortífera literalmente, né? Porque as pessoas estão se matando por conta disso, né? Então, me parece que é uma polarização que aí a gente pode pensar num certo grau muito mais grave, porque pressupõe um certo apagamento do outro, da diferença, do contraditório, do questionamento. A gente tem escutado, né? E isso eu cresci ouvindo, né? De que política a gente não discute, né? Política, religião, a gente não discute. Eu acho isso uma visão muito míope, né? Assim, eu sou da galera que acha que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que, né? Assim, a gente precisa estar aberto, a gente precisa discutir, sim, a gente precisa debater, sim, porque se a gente acha que a gente não pode entrar, assim, que a minha opinião está aqui indissolúvel, lacrada, fechada, né? Isso não promove laço, né? Isso não promove convivência em sociedade e fica parecendo que para a gente falar de política a gente só consegue falar brigando, né? Tipo numa coisa de destruir o outro, né? De destruir o opositor, né? Só que essa é a guerra política. Essa é a guerra política, e a política não necessariamente é a guerra, é só a guerra política, né? A política está para além disso. Acho que eu estou falando muito, vou parar por aqui para... Não sei se... Né? O que você acha? Você pergunta a mim o que eu acho? Eu acho... O que eu acho? O que eu acho é que... Sobre a polarização nesse momento, né? Sobre essa polarização que é diferente de em outros momentos.
Não, o que eu acho é o seguinte, eu concordo com você, concordo com quem, como Caetano cantou, cuja cabeça sustenta até hoje o Ocidente, que é um rapaz chamado Aristóteles. Eu acho que o homem é animal político. E que a política, em qualquer relação, pessoal, profissional, social, ela se dá, eu quero fazer uma coisa e você quer fazer outra, porque que é uma mediação. Exatamente. Eu não posso botar uma canga em você, Elisa faz isso, nem você botar uma canga em mim, a Luísa faz aquilo. Uhum. Tem que ter uma mediação, né? O programa aqui não é, a pauta não é o que eu quero, é o que eu e Nogueira queremos. Uhum. Perfeito. Né? É uma mediação. Não estou te ouvindo, não. Acho que Flávio entrou. Ele entrou aqui, eu só estou pedindo aqui em off a ele. Está sem áudio. Desculpa. Eu estou pedindo a ele em off aqui para que possa ajustar e abrir a câmera aí, mas ele acabou vazando o áudio dele aí. Eu estou achando que está ligada. Tá, então estou ouvindo. Estamos ouvindo. Quer que eu saia aí? Por favor. Estão me escutando? Ouvindo bem, mas não estamos vendo sua imagem. Então você tenta sair e reconectar, por favor. Mas eu vou partir para algumas. O grupo, qual você faz parte também, eles do próprio lado fazem parte, o grupo do programa e do blog Opiniões, tem muitas perguntas aqui, para você e o Flávio. Enquanto o Flávio não retorna, perdão, vou fazer uma pergunta a você, do José Souto Toches, advogado. Os excessos e manifestações políticas podem ser indício de alguma necessidade de acompanhamento psiquiátrico? Que sintomas podem indicar essa necessidade? Então, complexo isso também. Assim, eu vou falar do meu campo, né? Que é o campo da psicanálise, óbvio, e acho que a Flávia pode falar mais desse campo do diagnóstico psiquiátrico. Em psicanálise, a gente faz, o diagnóstico ele se dá de uma maneira bem específica, assim, né? A partir de duas condições. Uma é a prática, né? Que é a experiência analítica, e outra é o que a gente chama de transferência, né? Que está aí presente em várias relações, né? Não só com o analista, mas na análise ela é o motor da análise, né? O motor da análise e também do diagnóstico. A psicanálise ela não trabalha com essas instâncias diagnósticas do DSM, né? Do CID, que é um diagnóstico psiquiátrico médico. E a psicanálise ela trabalha com basicamente três estruturas clínicas, que é a neurose, a psicose e a perversão. Ao longo do tempo, né, e aí eu tenho que falar de Freud, né, porque como que eu vou falar de psicanálise, eu não vou falar de quem criou toda a teoria psicanalítica, né? O Freud, ao longo do tempo, ele não falou exatamente de política, mas ele analisou assim, movimentos de massa, né? Ele tem lá um texto super famoso, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, em como as pessoas se organizam em torno de um líder. E tem outros textos também que ele fala, né? Um que ele escreveu logo depois da Depressão de 29, outro que ele escreveu também falando sobre a guerra, porque a guerra, enfim. O que a gente pode pensar, né? A gente não tem como analisar as pessoas, né? Assim, por conta disso que eu estou falando, né? Assim, seria uma certa, seria uma análise interesseira e não ética da minha parte fazer esse tipo de elucubração aqui e de análise diagnóstica de pessoas enfim, que estão envolvidas no bolsonarismo. A gente pode analisar assim, como um certo fenômeno, né? Assim, como um certo... Agora. E como um certo fenômeno, Aloysio, o que eu acho que está muito presente assim, nessa questão um pouco
ilusória, né, assim, irracional, muitas vezes que não adianta você mostrar os fatos, né? Assim, os fatos não valem de nada, né? Não adianta a argumentação racional, não adianta os fatos, não adianta você vir aqui e fazer todo um histórico do que é uma ditadura militar, do que é o arranjo, a dinâmica política hoje no Brasil e tal. Porque não é o que essas pessoas, não é o que o sujeito quer ouvir, né? Então, eu acho que tem uma certa, assim, como fenômeno, o que eu penso como sintoma é uma certa dissonância cognitiva, né? Uma certa distopia cognitiva, né? Que é o que mais né? Você cria aí uma certa realidade paralela, né? Você cria uma realidade paralela com toda uma narrativa que vai atender os seus próprios desejos, né? A gente está falando de projeção dos desejos, né? Então, essas pessoas, elas não se envolvem, e aí eu estou falando mais de uma questão mais radicalizada, né? Eu não estou falando de todo o bolsonarismo, porque é muito complexo, né? Assim, as pessoas não são iguais, assim, as pessoas aderem a um determinado movimento político por diversas razões, né? A gente não pode botar todo mundo no mesmo saco e dizer, é isso, é aquilo. Eu acho que isso a gente simplifica a discussão e não acho que isso seja produtivo, mas eu vejo como uma certa dissonância cognitiva, uma certa distopia cognitiva em que se cria uma realidade paralela para se atender aos próprios desejos, né? E aí você rechaça tudo aquilo que não atende aos seus desejos. Então, tudo aquilo que é contraditório, tudo aquilo que interroga é mentira, né? É mentira. Não é verdade. Então, as universidades mentem, a imprensa mente, a comunidade internacional mente, a ciência mente, todo mundo mente, né? Existe essa amarração assim, em torno de uma certa... Tudo que eu não quero, tudo que eu não concordo é mentira, né? É uma grande mentira. E aí a gente fica aí numa estrutura muito paranoica, né? Numa estrutura paranoica, fóbica, né? De que tudo aquilo que diverge é ataque, é sentido como uma invasão, como um ataque do outro, né? E aí você vai responder a isso com uma violência, né? Você se previne, né? Tem todo um arcabouço aí simbólico amarrado que você... Por isso eu não acho que se trata de maluquice. Eu não posso dizer no 1 a 1 do fenômeno em si. Eu acho que não se trata de maluquice, né? Preservemos os nossos malucos, porque eles, sim, são muito especiais e merecem um outro olhar, mas... eu vejo por esse caminho, assim, de uma dissonância cognitiva, de uma distopia, de uma realidade paralela e que tem efeitos práticos na vida das pessoas, né? Efeitos práticos de destruição, né? De uma violência, de situações limites. Eu acho que é mais por aí. Flávio, está me ouvindo? Estou ouvindo. Vou repetir a você a pergunta feita no grupo, que a Elisa acabou de responder agora, feita pelo advogado José Souto Toches. Até porque, como a Elisa bem frisou, a pergunta é mais dirigida até a sua área de atuação profissional. Ele pergunta aqui, no grupo do qual você faz parte também, no grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões. Os excessos e manifestações políticas podem ser indício de alguma necessidade de acompanhamento psiquiátrico? Que sintomas podem indicar essa necessidade? Realmente, eu tenho escutado muito e acho que eu me dei a liberdade de não ficar muito... como se diz a palavra, polarizado nessa disputa toda, por causa de muitas razões pessoais, de enfermidade e tudo mais. E
eu sempre tive uma certa resistência em diagnósticos prontos, como se aquele livrinho CID, Classificação Internacional das Doenças, que é muito usado assim para algum ganho secundário, como assim, um afastamento do trabalho, uma licença médica, enfim, favorecer algum benefício. Então, as pessoas sempre chegam no ponto assim, olha, eu só tenho que fazer uma declaração, um atestado, um laudo, mas não esquece de colocar o CID. Eu falo assim, gente, vocês sabem o que vocês estão falando? Não, eu só sei que fulano de tal disse que você não esquecer de colocar o CID. Aí eu falei assim, e você sabe o que é isso? Eu não. Então, assim, as pessoas assim, estão muito aficionadas a um diagnóstico. CID é a Classificação Internacional de Doenças, o capítulo 10 da CID, que já nem está valendo mais no mundo inteiro, só no Brasil que ainda está, porque ainda não está traduzida a 11, né? Que foi autorizado desde o ano passado. Então, assim, é uma classificação que vai mudando. Em alguns aspectos, ela vai, assim, criando novas classificações. Em outros aspectos, ela vai, assim, reduzindo os pré-requisitos para que se chegue a um diagnóstico. Então, hoje em dia, cada um que fizer um teste no Google vai se diagnosticar. Por isso que eu, pessoalmente, eu não tenho a minha vida inteira de psiquiatra, eu tenho uma parte da minha vida profissional, mais ou menos metade, que eu trabalhei como médico homeopata e que acho que tem assim, uma coisa muito próxima da psicanálise, porque muitos consideram assim, fora da ciência, e que pratica mais a escuta com aquela linguagem própria da pessoa e não interpretativa, já que qualquer diagnóstico médico, especialmente na área psíquica, médico, né, na área psíquica, é sempre uma impressão. Não existe uma certeza de um psiquiatra. Neurologista tem, porque ele tem neuroimagem e exames elétricos, né? Mas o psiquiatra não tem exame de sangue, não existe dosagem de serotonina que seja cientificamente convincente de que aquilo ali possa significar uma depressão, não existe dosagem de lítio que seja cientificamente comprovada que a pessoa pode ter um transtorno de humor bipolar. Então, não existe dosagem de elemento do sangue nenhum que possa sugerir ou comprovar nada. Nem imagem do cérebro, nem imagem elétrica. Imagem não, gráfico elétrico do nosso cérebro. Então, assim, o psiquiatra, ele sempre interpreta a subjetividade do seu cliente com a sua própria subjetividade. Ou seja, é uma mistura de subjetividades e que eu, assim, estou dando eu assim, do ponto de vista que eu, como detentor de uma autorização social, eu me dou o direito de classificar. Como assim, Deus deu a Adão o direito de classificar os bichos. Adão, dá nome aos bichos. Ele falou assim, Flávio, você agora vai dar o diagnóstico de todo mundo. Eu sinceramente, eu acho pobre essa diagnosticação de tudo. Todos os comportamentos são diagnósticos. Todas as emoções são diagnósticos. Todos os sentimentos são diagnósticos. Uhum. Todos os pensamentos são diagnósticos. Né? Nós vamos chegar ao cúmulo daquele pensamento já tão preocupado de Santo Agostinho, quando ele pergunta numa das suas confissões, será que eu sou culpado dos meus sonhos? Eu acho até, assim, complementando o que Flávio diz, assim, nessa questão política, né, assim, de um movimento político, eu acho até, assim, muito complexo a gente patologizar o ato político, né?
no senso comum a gente escuta isso, né? Então, de um lado são os esquerdopatas, né? Foi como se ser de esquerda e defender ideais de esquerda fosse uma patologia, né? Os esquerdopatas, a gente escutou muito isso, né? E do outro lado, os bolsoloucos, né? A gente escuta muito isso, né? Bolsoloucos, bolsominions, né? Eu acho que a gente tem que tentar tirar o debate desse campo, né? Assim, também de individualizar a questão. Né? Assim, a gente está falando de uma questão coletiva, não que isso não possa ser analisado à luz dos mecanismos psíquicos. Claro, né? Assim, é o que a gente está tentando fazer, é o que muitos psicanalistas, psiquiatras, cientistas políticos, sociólogos, né? Tá todo mundo tentando, né? E jornalistas, né? Que se dedicam a isso, como o Aloysio, tentando entender esse fenômeno, tentando entender o que acontece. Mas eu acho mesmo que a gente não pode cair nessa falácia de patologizar a política. Flávio saiu. Saiu. Ou saiu, ou saiu ou caiu aí. Voltou, Flávio? Ele está aqui, para mim está aqui. Tinha aparecido aqui a saída dele também, eu percebi. Mas travou, sobretudo. Tá ouvindo aí, Flávio? Esse é o Flávio. Esse é. Estou ouvindo. Pois não. Aí, ó. Viu? Tem uma voz. Tá saindo e voltando, né? Saiu de novo. Voltou? Tá aí. Eu saí porque a voz da Elisa paralisou. Vamos fazer o seguinte. São 7h40. Vamos fazer um intervalo. Regularizar esse sinal e voltar? Eu acho que perfeito. Tá ótimo. Muito bom. Pode ser, Elisa? Pode ser, Flávio? Sim, claro. Ok. Pode. Então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui então, Aloysio, Flávio, Elisa, a gente volta em instantes, você ligado aí na gente, tem pergunta já do Edmundo lá no Face, tem várias pessoas participando aí, né, com a gente vai ao rápido intervalo, volta com o Folha no Ar nesta terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com a Elisa Peralva, psicanalista, e o Flávio Mussa, médico psiquiatra. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar. Chegou